Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre gordurinha localizada, né? Gordurinha localizada embaixo do umbigo, nos flancos, interno de coxa, na bananinha. Acontece que as pessoas nem sempre elas vão engordar uniforme, né? Assim, a depender de sua questão genética, a depender do seu estilo de vida, do que você come, você ganha essas gordurinhas localizadas e essa gordurinha localizada acaba incomodando a muita gente. E eu me sinto incomodado quando eu ganho um pouquinho mais de gordura embaixo do umbigo, eu me sinto incomodado e esteticamente não acho que eu fico bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre os tratamentos de alta performance para corrigir esses inesteticismos. Ela acomete mais mulheres, é bem verdade, mas também acomete homens, tá? Por quê? E aí eu quero falar com vocês que nas mulheres tem questões hormonais envolvidas e nos homens também. A gente vive hoje uma pandemia silenciosa que ninguém fala, que é a predominância estrogênica, tanto em mulheres quanto em homens. E isso se deve à contaminação por xenobióticos. E o que seria isso? Contaminação por alguns produtos que se usa na indústria alimentícia e alguns produtos que se usa no agronegócio, alguns produtos que se usam em cosméticos, e a gente está usando e consumindo isso diariamente. Como o nosso corpo ele é um laboratório vivo, ele consegue metabolizar essas questões e consegue trazer essas alterações hormonais silenciosas e que ninguém está falando sobre isso, né? Então, quando a gente tem o consumo excessivo de refinados, e aí eu falo de açúcar, mas eu posso falar do trigo, eu posso falar do glúten, eu posso falar de uma série de coisas que está fazendo parte da nossa alimentação nociva. Quando a gente tem um consumo excessivo de refinados, né, de comida industrializada, isso faz com que o nosso corpo ele metabolize tudo isso, ele transforme uma parte, claro, em energia, nós vamos usar, outra parte ele vai reservar e outra parte vai ser biotransformado em determinados tipos de hormônio. E aí sim, existem vários estudos mostrando que o consumo excessivo de alimentos refinados, ele tem essa conversão no nosso corpo, essa biotransformação em estrógenos, que é um hormônio feminino. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os hormônios sexuais, os hormônios, os estrógenos, né? E os hormônios sexuais masculinos, andrógenos, eles têm uma finalidade de nossa maturação sexual, nosso desenvolvimento sexual, também na formação do nosso corpo quando adolescente, até ali na juventude, e na manutenção do nosso corpo. Então, os hormônios sexuais femininos na mulher é o que dá o desenvolvimento da mama, o desenvolvimento da genitália feminina, o bumbum, o contorno corporal. Então, assim, esse contorno, esse corpo feminino tem a participação direta desses hormônios. Em seguida, também a gente pode falar dos hormônios sexuais masculino, que desenvolve principalmente no homem também o seu corpo, a musculatura. A gente vê que é uma grande diferença. O homem tem uma musculatura mais densa. Quando trabalhar dessa musculatura, responde mais rápido. É responsável pela voz mais grossa no homem. É responsável por uma série de fatores. Mas esteticamente a gente tem que entender que os hormônios têm essa influência. A partir do momento que a gente entra nessa onda de comer errado, de estar exposto a essas contaminações pelos alimentos industrializados, pelo alimento que vem do agronegócio, por uma série de usos de cosméticos, né, os xenobióticos, como a gente já falou, e aí o nosso corpo vai sofrer algumas alterações. A gente está vendo uma pandemia em homens com culote, homens com flancos mais avantajados,
gordura visceral, uma barriguinha mais desenvolvida, um bumbum totalmente diferente, atípico do que seria um bumbum masculino, que seria um bumbum com mais músculo. Esse é um bumbum que tem mais gordura, que é característico da mulher. Essa gordura central ela é mais característica da mulher. Uma perna com mais gordura é característico da mulher. E a gente está vendo aí uma quantidade de homens estrogenados. Tratar os homens que traz para a gente essas gorduras localizadas, que não é normal do corpo masculino, mas que está acontecendo, é necessário ser sinérgico, né? No planejamento. É necessário ter alta performance. E aí a gente tem uma infinidade de ativos naturais dentro do consultório, onde a gente vai estimular o corpo a reverter essas ações. A gente fala sobre a importância da atividade física. E aí eu vou falar da musculação, eu vou falar do exercício aeróbico, eu vou falar do endurance, eu vou falar a respeito de todas essas atividades que hoje a gente vê que os homens estão mais voltados, né? As pessoas estão mais voltadas para a academia. Tem profissionais extraordinários lá dentro, bem preparados, que são os profissionais de educação física, o personal trainer. Depois disso, ele precisa mudar a alimentação. Se os refinados estão fazendo com que ele ganhe essa gordurinha, que ele ganhe esse corpo, que não é o que ele deseja, ele precisa mudar. Então ele precisa se voltar para comer uma comida mais saudável, mais natural, um consumo de mais proteína, uma quantidade de carboidrato mais bem pensada, onde ele possa consumir mais vegetais, mais fibras, tomar mais água. E aí a gente pode trazer ele para dentro do consultório para que a gente possa fazer a parte das medicações, dos suplementos intramuscular, que a gente possa fazer o subcutâneo nesse paciente, que a gente possa colocar esse paciente em correntes elétricas, onde vai trabalhar toda essa história de consumo mais de energia, onde a gente vai trabalhar esse paciente, essa quebra desses triglicerídeos, né? Dessa gordura que está dentro dessas células de gordura, desses adipócitos. E uma outra coisa, entenda que todos os contaminantes, todos os xenobióticos, todas essas questões de toxinas, né? Ela tem uma afinidade lipossolúvel, significa o que? Ela tem afinidade por gordura. Então, esse paciente que está com sobrepeso, com gordura localizada, ele está num nível de intoxicação muito alto, porque o corpo pega essas toxinas que estão entrando através de uso de determinados cosméticos, alimentos industrializados, vou sempre bater aqui, né? Então essas questões de bebidas e tudo mais, fora o que realmente ele com contaminação, com eletrônicos e tudo mais, o corpo vai pegar isso, não pode estar solto no corpo, senão vai adoecer muito esse indivíduo, mas ele vai jogar todas essas toxinas para dentro dessas células de gordura. Então, não tem só gordura. Ali tem gordura, ali tem triglicerídeo, que precisa ser quebrado e usado como fonte de energia, mas tem muita toxina. Mas dá para reverter com uma estratégia muito bem pensada, né? Então, assim, equilibrar questões hormonais. E aí eu digo, precisa fazer uso de hormônios? Não, gente. Que você precisa modular. Existe uma diferença muito grande entre você fazer uso, né, uma reposição hormonal quando você é jovem, não precisa disso e não é seguro, e você fazer a modulação hormonal. A modulação é você estimular o seu corpo de maneira estratégica em que o seu corpo traga você para o equilíbrio. Então, se você tem mais estrógeno, que é hormônio feminino no seu corpo, está sendo uma expressão maior de estrógeno, a estratégia hoje, através da nutrição, da atividade física, da suplementação e até de fitoterápicos, com bastante conhecimento, para que a gente possa equilibrar isso aqui, ou então elevar o nível dos hormônios masculinos, trazendo para você um benefício com segurança. É totalmente diferente quando você usa uma molécula química de um determinado hormônio, por exemplo, testosterona, né, nas suas várias formas que tem, em que quando você toma essa medicação com a finalidade estética, o que vai acontecer
é que o seu corpo ele vai ficando mais dependente, ele tem a capacidade de produzir uma maior expressão de testosterona, mas ele vai deixar de produzir porque você está dando isso de forma externa, está dando isso aqui de forma... trazendo isso e ele vai deixar de produzir. E existe sim várias técnicas, vários protocolos seguros da gente vai estimular o seu corpo a corrigir. O seu corpo é o seu maior parceiro. Se você trabalhar com carinho, com cuidado, com conhecimento, com um bom profissional, você consegue sim fazer essa inversão. Sair desses hormônios feminino que está te levando a ganhar mais gordura, te ganhando gordura visceral, trazendo para você um culote, uma gordura mais na perna, com mais dificuldade, e trazendo para você mais hormônio masculino e tem essa finalidade estética, mas a gente consegue fazer isso de forma natural. Da mesma maneira é a mulher. Claro, ela precisa de hormônios femininos mais que o homem, isso é a ordem natural das coisas. Assim como o homem precisa de hormônios femininos também, é a ordem natural das coisas. Mas claro que a mulher precisa disso numa concentração muito baixa dos hormônios femininos. Então não tem porquê, dos hormônios masculinos. Nos hormônios femininos ela precisa de uma expressão maior, porque isso é a mulher. Mas o corpo feminino passa por muitas transformações de gestação, o ciclo menstrual, a alimentação, a predominância estrogênica. Então a gente está tendo aí um boom de muitas mulheres sofrendo de SOP, síndrome do ovário policístico, sofrendo, por exemplo, de endometriose. E aí já sabe, a ginecologia já sabe que está relacionada ao estilo de vida e à alimentação. Hirsutismo, então a mulher com mais pelo no rosto, a mulher um pouco mais irritada, a mulher com um fluxo menstrual muito maior. Isso está relacionado ao estilo de vida. Mas a maior dificuldade dela, na verdade, é a perda de peso, é a briga com a balança. E aí vem a gordurinha localizada. Ela não começa, os sinais não começam logo com a obesidade. Ela começa ganhando um pouco de gordura mais localizada, no estômago mais alto, uma gordurinha infraumbilical mais alta, flancos mais desenvolvidos, mais celulite, mais gordura na região glútea, mais gordura na região de coxa principalmente. Quando não, ela tem um quadro de síndrome metabólica associada a tudo isso, mas ela também tem um quadro de lipedema que precisa ser avaliado, Tudo isso a gente consegue tratar no consultório com protocolos incríveis, protocolos naturais, protocolos que traz segurança e assim, com resultados incríveis, Claro, tudo isso a gente precisa da participação do paciente. Então hoje eu quero trazer para vocês pouco dessas explicações, trazer aqui para vocês entenderem um pouco nesse universo da integrativa, que dá para a gente tratar de maneira natural, e isso sim é emagrecimento de alta performance. Assim como nos homens, nas mulheres a gente pode pensar na mesoterapia, a gente pode pensar nos suplementos de maneira intradérmica, de maneira subcutânea, a gente pode pensar intramuscular, a gente pode pensar no suplemento para se tomar em casa, para ajudar numa melhor performance física dentro da academia, para que ela renda mais nos treinos, É importante a gente dizer que não é só emagrecer, não é só tratar a gordura localizada, mas é sobre ganhar saúde e qualidade de vida. É muito normal chegar paciente para mim aqui com síndrome do ovário policístico, é muito interessante que chega paciente para mim também com endometriose e com a mudança no estilo de vida, mais os protocolos do tratamento, que ela também busca um resultado estético. No fim, ela perdeu peso, melhorou seus contornos corporais, está satisfeita com o corpo dela, mas também ela acaba melhorando todos esses quadros. É um bônus quando você faz um tratamento de gordura localizada ou de obesidade de alta performance, você nunca vai se beneficiar com a perda de medidas ou com a perda de peso. Mas você vai se beneficiar na sua saúde no geral. Queria deixar isso para vocês. Muito obrigado. Continua me seguindo. Se gostou do conteúdo,
curte, compartilha, passa para os colegas, indica que nós vamos estar aqui trazendo mais informações para vocês. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha e continue me seguindo aqui nas redes sociais.